Esse exercício, né, ele caiu na prova da AFA, né, 2023. O circuito ilustrado a seguir é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz 12 volts. Então aqui a nossa tensão ou força eletromotriz, ela é de 12 volts, correto? A e B são 2 amperímetros ideais. K é uma chave aberta e C um capacitor de capacitância 10 microfarad, completamente descarregado. O circuito possui ainda 2 resistores ômicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 e 10. Então o R1 é de 2 ohms e o R2 ele é de 10 ohms, correto? Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente, IA, medida pelo amperímetro A, em função da intensidade da corrente IB, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicado pelo gráfico, e aí nós temos aqui 4 gráficos aqui, para a gente escolher um deles, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trabalhar aqui com a segunda lei de Kirchhoff, nesse caso aqui, tá? Só lembrando uma coisa, né? Vou refazer a figura aqui. Que no início, esse capacitor, a carga dele é zero. No início, a carga é zero. Então, no início, eu vou ter corrente passando tanto no amperímetro A, no amperímetro B, e passando pelo capacitor também. Só com um detalhe. Quando a carga é zero, né, quando a carga dele é zero, no instante que eu ligo a chave, não vai passar corrente pelo B. Por quê? Porque isso aqui vai funcionar como se tivesse um curto-circuito, tá? Então toda a corrente vai vir para cá, na medida que ele vai sendo carregado, aí começa a ter aí o aparecimento da corrente no B e no A, tá? Então, vou fechar a chave. Eu tenho uma corrente que passa pelo A, né? Coloquei o sentido da corrente aqui no sentido horário, né? Ou melhor, anti-horário, tá? Eu tenho a corrente que vai passar pelo B, agora já estou considerando o quê? Né? Considerando que eu já tenha o capacitor já carregado, tá? Na medida quando o capacitor ele estiver carregado, né? Eu tenho a corrente B aqui e nele eu tenho a C também. Quando ele estiver carregado, o que vai acontecer? A corrente dele passa a ser nula. Eu não tenho mais corrente, né? Só vou ter corrente enquanto ele não estiver carregado, tá? Então, após o capacitor estar carregado, a corrente dele vai ser igual a zero. Nesse momento, que eu vou aplicar agora a segunda lei de Kirchhoff. Né? O que fala a segunda lei de Kirchhoff? Ela fala assim, que percorrendo a malha, né, no sentido da corrente, a soma ou no mesmo sentido, vamos colocar assim, né, percorrendo a malha no mesmo sentido, a soma das tensões ela é igual a zero. A soma das tensões é igual a zero. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, aqui está a lei, né? A soma das tensões é igual a zero. Eu vou pegar e determinar o sentido da corrente, né? Eu já havia feito isso antes, né? Meu sentido vai ser esse aqui. E aí o que acontece? Eu tenho uma tensão aqui, ó, que é a força eletromotriz. Aqui, ó, no R1, a corrente passa por R1, cria-se uma tensão no sentido contrário, que eu vou chamar de U1. A corrente passa pelo R2, cria-se uma tensão no sentido contrário também, que eu vou chamar de U2. Perfeito? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Então, ó, corrente passa pelo R1, a tensão é contrária, tá? Eu tenho aqui o sinal positivo e o sinal negativo. A corrente passa pelo R2, cria-se uma tensão no sentido contrário, e aí eu tenho aqui positivo e negativo. E aqui a força eletromotriz eu já tenho aqui o negativo e o positivo. Então eu vou percorrer essa malha nesse sentido, somando as tensões, tá?
somando as tensões. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou partir da chave K aqui, ó. Vou começar por aqui e vou seguir somando as tensões. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa força eletromotriz, eu entro pelo polo negativo, então é menos E, tá? Aí eu venho aqui, ó, nessa tensão U1, eu entro pelo polo positivo, então é mais U1. Sigo aqui, ó, mais o 2. Eu não tenho mais, né? Aí eu volto para o K. Isso aqui é igual a 0. Não vou percorrer aqui em cima, porque aqui eu estou considerando que esse capacitor já está carregado. Tá? Ele já está carregado, então não passa corrente nele mais. Bom, o que eu conheço aqui? Eu conheço o E. Conheço. Quanto vale o E? O E vale 12 volts. Então, menos 12, mais o 1 vai ser R1 vezes IA. Mais o 2 vai ser R2 vezes a corrente que passa por ele é o IB. Isso é igual a 0. Então vou ficar, esse menos 12 eu vou passar para o lado direito, tá? Então o R1 vale quanto? O R1 vale 2. Então é 2 vezes IA mais o R2 vale 10. 10 vezes IB igual a 12. Então aqui eu vou conseguir criar uma relação entre as duas correntes, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou dividir tudo por 2, tá? Dividindo tudo por 2, vai ficar IA. Já vou passar isso aqui para a direita, tá? Aqui vai ficar 5IB, então vai ficar IA é igual a 12. Aqui era mais, então vai ficar menos 5IB. Menos 5IB. Então essa relação aqui é uma equação do primeiro grau. Tá? Se essa aqui é uma equação do primeiro grau, né, a relação entre as correntes só pode ser o quê? Uma reta, né? Só pode ser uma reta. Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Primeiro, vamos à letra B aqui, ó. Letra B não é. Aqui eu tenho a letra D, também não é. A letra C não é. Então a resposta aqui vai ser a letra A. Vamos só conferir? Então vamos lá. Pelo que eu tenho aqui, ó, se eu colocar aqui a corrente IA, ou melhor, esse ponto, esse 6 aqui, esse ponto aqui, ele é formado pelo par ordenado 6 e 0, né? Então vamos colocar o 0 no IB. Se eu colocar 0 no IB, aqui faltou 2, né? Vamos voltar aqui que faltou 2 aqui. É 2IA, né? 2IA. Vamos dividir tudo por 2, né? Então vai ficar 2IA dividido por 2 dá IA. Aqui vai ficar 5IB. Eu já vou passar para o outro lado, tá? Então, IA vai ser igual a 5IB negativo, né? Menos 5IB mais 12. Né? Vou dar a ordem aqui só para ficar mais atrativo, né? IA vai ser igual a 12 menos 5IB. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma relação entre as duas correntes aqui, e essa relação, ela é o quê? Na realidade, ela é do primeiro grau, né? Uma equação do primeiro grau. Né? A relação entre elas. Se ela é uma equação do primeiro grau,
né, eu só posso ter o quê? Uma reta, né? E a única alternativa que eu tenho uma reta é a letra A. Né? Como é que a gente faz para verificar se é isso mesmo, né? Bom, o que não é reto eu já descartei, tá? Então vamos só fazer assim, ó. Esse ponto aqui, ó, ele é formado pelo par ordenado 6 e 0, certo? E esse ponto aqui é formado pelo par ordenado 1 e 1. Vou substituir o IB 0. Se eu colocar IB igual a 0, bom, vamos dividir aqui tudo por 2, tá? Então vai ficar 2IA dividido por 2 é IA. Deixa eu só... Vamos dividir aqui tudo por 2 para simplificar isso aqui. Tá? Preciso fazer isso? Não necessariamente. Tá? Então, 2IA dividido por 2 vai dar IA. Esse mais 10IB, vou dividir por 2, vai ficar mais 5IB. Vou passar para o outro lado. Tá? Então, isso vai ficar igual. E o 12 dividido por 2 dá 6. Né? Então, vai ficar 6 menos 5IB. Essa equação, né, que relaciona as duas correntes, ela é uma equação do primeiro grau. Sendo uma equação do primeiro grau, o que acontece? Qual é a figura que vai ser formada aí, né, pelo gráfico aí? Vai ser o quê? Como é que vai ser esse gráfico, né? É uma equação do primeiro grau, então é uma linha reta. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. Para a gente ter certeza se é isso mesmo, ó, vamos pegar aqui. Ó, esse ponto aqui ele é formado pelo par ordenado 6 e 0. IA é 0, IA é 6 e IB é 0. Então, se eu pegar aqui no IB, né, no IB e substituir por 0, né, colocando 0 aqui, o IA vai ser igual a 6 menos 0, 6. Então está correto. Aqui está correto. Esse ponto aqui é formado por 1 e 1. Então se eu colocar aqui no lugar do IB 1, 5 vezes 1, 1. 6 menos 5 dá 1. Então isso aqui também está correto. Então a alternativa aí é a alternativa A. Tranquilo?